Como funciona o processo de inventário? Eu me chamo Noemile Mota e sou advogada de famílias e sucessões. No vídeo de hoje eu quero esclarecer as principais dúvidas que a gente recebe no escritório dos clientes e seguidores sobre o processo de inventário. Bom, o processo de inventário, ele precisa ser aberto toda vez que alguém falece, independente dessa pessoa ter deixado bens ou herdeiros. É um processo que serve para listar quais foram os bens da pessoa falecida, as dívidas que ela deixou, né? E se houver herdeiros, a gente também vai dizer quem são essas pessoas e organizar aí como é que vai se dar a partilha de bens, quanto cada um vai ter direito à herança. Infelizmente, na nossa sociedade, as pessoas não entendem muito bem o que é o processo de inventário e parece que é apenas um procedimento para que você gaste dinheiro e brigue com sua família. Mas não é isso. É um procedimento muito sério que serve para, inclusive, garantir a justiça dentro dessa relação aí familiar e evitar que os familiares, acabem recebendo vantagens indevidas ou que as pessoas, que têm o direito a receber pelas dívidas deixadas pelo falecido sejam prejudicadas. E ainda também há os casos em que o falecido deixa dívidas e não deixa bens, né? E aí, esse procedimento de inventário, nesse caso que é inventário negativo, faz com que os herdeiros não tenham que custear as dívidas do falecido com seu próprio dinheiro, porque, inclusive, na nossa legislação, o herdeiro não tem que pagar a dívida do falecido. Bom, o importante que vocês entendam é que o processo de inventário serve para transmitir a herança, que são os ativos e passivos, os direitos e deveres, que envolvem um conjunto de bens que não são apenas bens móveis e imóveis, A gente tem aí hoje direitos autorais, na verdade já há bastante tempo, mas hoje a gente tem vindo uma gama de direitos autorais novos com relação a infoprodutos, com relação a questões de mercado digital, enfim. Tem outra situação também que envolve essa transmissão, que está também relacionada à herança digital, Quem é que vai ter acesso às contas do falecido, Principalmente a pessoa que tinha aí uma visibilidade grande na internet, e aí as pessoas da família querem acessar o Instagram, querem acessar o Facebook por alguma razão. Então, hoje a gente tem discussões até nesse sentido, nesse ponto de herança digital. Quem é que pode abrir o processo de inventário? Bom, segundo a nossa legislação, qualquer herdeiro, qualquer pessoa interessada pode solicitar a abertura do processo de inventário de alguém que faleceu. Porém, algumas pessoas têm uma legitimidade maior para solicitar a abertura do inventário em razão, da circunstância aí. Tem uma previsão no Código de Processo Civil de quem são essas pessoas que podem, inclusive, ser administradoras provisórias da herança. Eu vou trazer aqui 3 pessoas, mas existem outras. A primeira pessoa é a pessoa que está na posse dos bens do falecido quando ele morreu. A segunda pessoa é o cônjuge, o marido ou a mulher. E a terceira pessoa é qualquer um dos herdeiros, Os descendentes, os ascendentes. E aí tem essa ordem que deve ser seguida e tem outras pessoas que também estão legitimadas. Bom, assim como o processo de divórcio, o processo de inventário ele também pode ser realizado no cartório, Nas situações em que todos estão de acordo com a partilha dos bens e também não há herdeiros menores, nessa circunstância. E mais uma vez a gente precisa da presença do profissional, advogado ou advogada, por conta da previsão, do Conselho Nacional de Justiça, que exige a presença de um advogado nessas circunstâncias, para que as partes não sejam lesadas, para que haja ali o respeito às normas jurídicas e nenhum herdeiro tenha vantagem sobre o outro. Então, para garantir que todo mundo esteja seguro, o ideal é que todos estejam representados por advogados. Um advogado só pode representar a família toda, mas no contexto em que há divergência, de posicionamento, o ideal é que cada um procure o profissional da sua confiança para que ele lhe represente. É verdade que o processo de inventário costuma demorar anos? Olha, infelizmente demora um pouquinho, mas isso não depende apenas do judiciário. Vai depender muito da postura do profissional que conduz, o processo de inventário, do advogado, da advogada, e também do caso em si. Pode ser nos casos em que a família está muito briguenta, muito cheia de confusão, enfim, não está muito a favor de resolver logo, então acaba demorando muito mais. Então, se os familiares chegarem no consenso, estiverem dispostos a formalizar a partilha, estiverem dispostos a colaborar e entenderem ali qual é o seu direito, qual é o seu dever, importante a gente ressaltar que o direito de um termina quando o de outro começa. Então, nestes casos, o processo costuma ser mais rápido. Aqui no escritório, em média, 6 meses a 1 ano, a gente consegue resolver processos de inventário onde a família está de acordo,
Então é uma média que a gente dá para processos judiciais. O processo do cartório costuma ser mais rápido. Lembrando que esses prazos não se aplicam a todo mundo, né? Tem que observar todas essas situações que a gente trouxe no vídeo de hoje. O processo de inventário, quanto é que custa? Bom, além do custo com o seu advogado, você tem que custear também o imposto de transmissão causa-mortes, né? E as taxas da justiça, que vão variar de acordo com os bens a serem partilhados. Todos esses valores são cobrados com base na quantidade de patrimônio, né? Os honorários advocatícios dependem, claro, do profissional. Existe aí a tabela da Ordem dos Advogados que dá ali um valor mínimo, mas o ideal é que vocês consultem um profissional do interesse de vocês para saber quanto é que vai ficar o serviço, né, do inventário. A boa notícia que a gente tem para te dar é que hoje você não precisa se deslocar da sua residência para resolver essas questões, porque todos os processos podem ser realizados de forma eletrônica, tanto no cartório quanto na justiça. Os processos são informatizados, então você pode contratar um profissional de onde você estiver, de qualquer lugar do país ou do mundo, e conduzir esse processo na tranquilidade e no conforto da sua residência. E se você tiver interesse em saber um pouquinho mais do serviço do nosso escritório, é só você acompanhar a gente nas redes sociais, né? Instagram, @Noemile Mota Advocacia, no site noemilimota.com.br/advocacia. Aqui no canal a gente vai trazer também bastante informações. Não deixe de acompanhar as nossas páginas para se manter informados e compartilhar também todos os informativos com pessoas que precisam saber dessas informações. Se inscreve no canal e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.